Você pode aparecer, né? Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e chegou a hora do vídeo que eu sei que é o mais esperado do ano por muita gente, é um dos meus favoritos também. Eu tava super ansiosa pra começar a gravar e mesmo faltando alguns dias pra terminar o ano, eu decidi encerrar aqui e aí a partir de agora todas as próximas leituras vão estar incluídas no vídeo do ano que vem, mas sem mais delongas, esse é o vídeo que eu falo quais foram as melhores HQs de 2020, melhores quadrinhos que eu li no ano. E foi muito difícil montar essa lista, porque esse ano eu li tanto quadrinho excelente, tantas histórias em quadrinhos muito boas, e eu sempre tô tentando fazer agora um top 10. E assim, não tem ordem, tá? Esse top 10, eu posso falar e eu vou falar à medida que eu for mencionando quais são essas 10, quais eu gostei mais dentro desse top 10. Não tem ordem específica, então não vai ter o 10º ao primeiro lugar. São 10 quadrinhos que eu gostei de ler mais, dentre todos os que eu li ao longo do ano. E ao final do vídeo eu vou fazer algumas menções honrosas de quadrinhos que também são muito bons, que eu gostei muito de ler, mas que não entraram no meu top 10. Então, sem mais delongas, se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, já deixa o like, se inscreve no canal, porque o próximo vídeo que vai sair depois de amanhã vai ser com os melhores livros do ano. Então não deixe de ativar as notificações para você não perder o vídeo. E começando essa minha lista dos 10 quadrinhos que eu mais gostei de ler, que foram para mim os melhores de 2020, o primeiro que eu vou mencionar é o Royal City, que é a nova série que a Intrínseca tá lançando de quadrinhos do Jeff Lemire, e vocês vão ver que o Jeff Lemire, quem acompanha o canal já sabe, ele é um queridinho meu. Eu tento ler tudo que ele publica, eu ainda tô no processo, ainda não li tudo, mas os lançamentos eu tô conseguindo ficar a par. E Royal City saiu, acho que no final de novembro, no início de dezembro, então ele entrou bem aos 47 do segundo tempo aqui na lista. E eu gostei muito, ele é bem fininho, dá pra ver. Ele segue mais ou menos os padrões dos quadrinhos que a Intrínseca tá publicando, que é também o Black Hammer, que também é do autor, e The Sender, que acho que entrou na minha lista de melhores quadrinhos do ano passado. Enfim, Royal City eu gostei bastante. Eu não vou falar tanto de cada um desses quadrinhos, eu não consigo fazer uma resenha de cada um em um vídeo aqui de lista, mas os que tiverem resenha eu vou deixar aqui na descrição, e Royal City é um desses que tem resenha super completinha, que eu mostro mais fotos, que eu mostro essa edição, que eu adorei. Como sempre, né, o traço do Jeff Lemire não mudou muito, mas eu adorei a paleta de cores, enfim. Eu falei um pouquinho melhor sobre isso lá na resenha, que vai estar aqui o link na descrição se vocês quiserem conferir. Mas Royal City, eu já estava criando expectativa por ser um trabalho do Jeff Lemire, que como eu falei, eu adoro acompanhar. Mas me surpreendeu positivamente a ponto de entrar na minha lista de melhores aqui do ano e desbancar um outro deles, que eu sei que vai ter gente que vai ficar com muita raiva de mim por ter colocado esse no lugar do outro, mas eu vou falar desse depois, vai estar nas menções honrosas. Mas enfim, eu acho que pode ter sido uma coisa mais pessoal, mas eu gostei muito de Royal City. Aborda algumas das questões que o Jeff Lemire sempre traz, então a busca pela identidade num lugar deslocado, tem muito dos dramas familiares, a questão do núcleo familiar é bem forte, e a questão também do lugar quase como um personagem dentro da história. Então, enfim, eu gostei muito. Não sei se foi o momento que eu li que me fez gostar tanto, mas Royal City entrou para os meus 10 melhores quadrinhos de 2020. O segundo quadrinho que entrou, e esse, assim, com certeza, se não foi o meu favorito, ele tá no meu top 3 aí, é Silvestre, que inclusive ganhou o prêmio Jabuti e não tinha como não ganhar, porque honestamente é um trabalho primoroso, é maravilhoso. Eu já falei algumas vezes aqui no canal de Silvestre e tem uma resenha também que eu vou deixar aqui na descrição. Eu não tô agora aqui com o quadrinho, mas assim, eu li ele no começo da quarentena e também bem reclusa e no meio do mato, e eu acho que isso também fez com que a mensagem de Silvestre me pegasse muito mais forte e de um jeito muito intenso também. Então eu adorei a profundidade do quadrinho, eu nunca tinha lido nada do autor antes, então foi uma descoberta muito gostosa. Eu adorei os conflitos que ele traz, as reflexões que ele levanta, eu adorei o traço, eu adorei as cores, eu adorei o texto mesmo, porque muitas vezes acaba que eu gosto mais do quadrinho pela arte, pela ilustração, enfim, pelo visual, do que pelo texto em si. E com Silvestre não foi assim. Com Silvestre não tenho absolutamente nada para criticar do trabalho artístico, mas o texto também me pegou muito. E o autor conseguiu com
poucas palavras, poucos diálogos, trazer, enfim, muita coisa. E eu não vou ficar falando muito mais, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Mas vai estar aqui na descrição para quem quiser ver um pouquinho mais e saber um pouco mais de Silvestre e por que eu gostei tanto assim. Eu falei que o Jeff Lemire ia aparecer aqui algumas vezes e ele apareceu para mim com O Soldador Subaquático e não é um lançamento desse ano, eu sei, mas eu só li esse ano e, nossa, é um dos meus trabalhos favoritos do Lemire até agora. Eu gostei muito, muito mesmo. Eu achei que de todos os que eu li, de todos os quadrinhos dele que eu li, eu achei que esse foi o mais sensível. Eu li ele super rápido e eu li com um aperto no coração, mas de um jeito muito, muito positivo. E de novo entra, né, aquela questão do Lemire de sempre trazer o núcleo familiar, os dramas familiares, principalmente em relação aos pais. Você quer aparecer? Não te chamei? Principalmente envolvendo gerações acima da geração do protagonista. Então, enfim, foi uma HQ que também, por motivos pessoais, me tocou muito. E nessa HQ ele também fala um pouquinho do luto, da questão de lidar com a perda. Então, enfim, posso ficar falando muito tempo do Lemire e do Soldador Subaquático, mas não tinha como eu não incluir no meu top, né, das HQs de 2020. Outro quadrinho que entrou pra minha lista de favoritos de 2020, esse por 100% motivos pessoais e uma subjetividade minha, é o Vida de Gato. E pra quem não sabe, eu tenho 3 gatos e esse livro parece que ele foi feito pra quem tem ou já teve um companheiro felino em casa. Então, assim, eu me vi muito em todas as páginas e é uma HQ que fala um pouquinho desde aquele primeiro momento que você encontra aquele bichinho, que esse bichinho entra na sua vida, até o final. Então lida com, bem estilo Marley e eu, assim, toda aquela bagunça do filhotinho e da casa e ter que se acostumar ao novo lar, até a perda do bichinho, e como que a gente tem vários companheiros ao longo da vida e cada um marca de um jeito diferente. Então, assim, eu gostei muito, muito, muito de Vida de Gato. Eu ri, eu chorei. Então foi uma HQ, ela é bem curtinha, bem pequenininha e tem pouco ou quase nenhum diálogo, assim. E eu gostei muito também de uma questão mais visual, que o autor ele brinca muito com os quadros. Então eu acho que eu até falei isso no vídeo que eu expliquei um pouquinho termos e conceitos nas histórias em quadrinhos, que ele brinca muito com a página gradeada, que ele brinca muito com os requadros, enfim, ele conta a história, ele usa bem o espaço para contar uma história um pouquinho diferente, então isso também me chamou muita atenção visualmente falando, mas o que mais me pegou foi a questão da afetividade, de sentir essa identificação com a história. Então, assim, foi uma HQ que também tem resenha, vai ter aqui na descrição para quem quiser conferir, tem mais fotos, os meus gatos aparecem com a HQ, 2 deles aparecem, na verdade. Enfim, foi uma HQ que eu sempre penso, e vira e mexe eu vou lá e pego a HQ de novo e fico só folheando, porque ela realmente dá pra você ler em 15 minutos. Você não gasta mais que isso pra ler HQ. E ela é muito gostosinha, enfim, eu me diverti horrores. É um belíssimo presente, gostei demais, então não tinha como não colocar ela no meu top. Continuando os meus favoritos de 2020, esse agora que eu vou falar é um mangá que me pegou super de surpresa. Eu não tinha ouvido ninguém falar, então não foi por indicação. Eu tava simplesmente mexendo lá na Amazon, fuçando algumas coisas, e aí apareceu pra mim O Último Voo das Borboletas, e eu acho que foi o primeiro que eu li do Pipoca Nanquim. Sim, foi esse ano. E me surpreendeu muito e me tocou muito, e eu fui realmente mais porque eu vou falar daqui a pouco um pouquinho melhor pra vocês, porque eu tava voltando na vibe de ler mangá, e aí eu tava procurando alguns que estavam lá em alta na Amazon, e apareceu O Último Voo das Borboletas pra mim, e ele é um volume único, tá? E ele foi escrito e ilustrado por uma mulher, então isso, pessoalmente, pra mim, falou ainda mais alto. E é uma história extremamente tocante e super delicada e sensível. Gostei demais e ela é muito bonita. Acho que dá pra vocês verem aqui. O traço também é maravilhoso. Enfim, é também um quadrinho que eu li de uma vez. Eu sentei pra ler e quando eu vi eu acabei e fiquei super querendo mais. Deixa aquele gostinho de quero mais no final. E foi uma belíssima surpresa, então fica aí a recomendação para quem quiser começar a ler mangás, por exemplo, que não quer mergulhar naquelas séries e se comprometer com centenas de volumes. Fica aí a indicação do Último Voo das Borboletas, ele é lindo. E para quem quer aí, ó, quadrinhos escritos e ilustrados por mulheres,
fica aí a indicação. Eu gostei muito, muito mesmo e não tinha como não colocar entre os melhores de 2020. Ah, lembrando que o link para todos esses livros que eu for falando aqui ao longo do vídeo vão estar aqui na descrição também, não só as resenhas, porque, como eu falei, como não dá pra eu falar muito desses livros, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais da sinopse, da história de algum deles, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição, e se você comprar por um desses links, você me ajuda com uma pequena comissão e você não gasta nada mais por isso. E já que eu tô falando de mangás, eu vou falar o que provavelmente vai ser, se eu tivesse que eleger o meu quadrinho favorito do ano, provavelmente seria esse, que eu comecei a ler Vagabond. E nossa, que experiência! Eu não terminei ainda, eu acho que eu li até o 23º, até o 25º, eu acho. Eu não passei do volume 25, isso com certeza eu não passei. E eu comecei a ler também por indicação e eu li como quem não quer nada e não consegui mais parar de ler. A sorte foi que eu consegui pegar no começo da quarentena até o volume 20 alguma coisa emprestado. E aí eu parava de ler um, começava a ler outro, parava um, começava a ler outro. Então eu li, acho que em uma semana, uns 10, 12 volumes, assim. E eu me surpreendi muito, muito mesmo. Eu tô louca pra acabar, essa é uma das minhas metas de 2021, acabar de ler Vagabond. Porque, nossa, mas que história incrível! Eu fiquei completamente imersa no mundo de Vagabond. Eu adorei não só a história, mas toda a profundidade do personagem, as reflexões do narrador. Então, enfim, foi um desses quadrinhos que, poxa, se você gosta de mangá, e não só de mangás, mas assim, se você gosta de acompanhar séries, porque tem que ter um comprometimento, né? Porque são muitos volumes e apesar de serem bem pequenininhos, bem rápidos de ler, é aquela história que você sente o ímpeto de ficar relendo os diálogos, voltando no mesmo volume. Então, às vezes, eu acabava de ler um volume, eu voltava no começo só pra ler algumas partes de novo, porque realmente tem um desenvolvimento de personagens muito absurdo e muito bom. E eu tô louca pra ver como vai acabar, mas apesar de saber que fica um final meio aberto aí, né? Mas enfim... eu acho que foi o quadrinho que eu mais me envolvi, ainda mais por ser uma série, então não tinha como eu deixar Vagabond de fora. E eu já tô entrando no luto de terminar essa série, então se alguém tem uma recomendação de mangás ou quadrinho, assim, que tenha uma temática semelhante ou que tenha uma atmosfera semelhante, por favor, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar, eu vou precisar de uma indicação para substituir o vazio que Vagabond vai deixar, mas enfim... Vagabond, fica aí. Eu acho que vai ser a única série que eu vou colocar aqui como um todo, porque eu não consigo escolher um volume de Vagabond, infelizmente não consigo. Alguns eu gostei mais, principalmente logo antes da gente ter uma virada de personagem ali. Não vou falar muito pra também não entregar a história, mas eu não consigo escolher um, então fica aí como melhores de 2020. A série Vagabond. Agora, um quadrinho que também mexeu muito comigo, e esse é um quadrinho que ele é muito bom, mas eu não recomendo pra todo mundo, porque ele não é nem que ele é muito explícito, é mais porque ele é bem pesado, mas porque ele tem uma carga muito pesada, mas enfim, ele é impecável, que é o Relatório de Brodeck. E assim, esse livro não é novidade, também não saiu esse ano, como grande parte dos que eu tô mencionando aqui, mas eu li ele também em um dia. Não sei se eu fiz certo de ler ele de uma vez, talvez teria sido melhor ir saboreando ele aos poucos, mas eu simplesmente não conseguia parar de ler, até porque ele não tem tantos diálogos, ele tem pouco texto, mas é uma história muito forte, principalmente pelas ilustrações, pelo desenho. Tem um traço que é mais rude e realmente te coloca bem nesse clima, ele consegue te fazer sentir exatamente o que é preciso sentir para essa história. Ele, na verdade, é uma adaptação, ele não é um quadrinho original, mas o livro ainda não foi lançado aqui no Brasil, e eu não sei se, lendo agora o quadrinho, por mais que eu tenha gostado muito da história, eu acho que o livro seria ainda mais pesado, mas dizem que é um livro maravilhoso, mas enfim. O Relatório de Brodeck tinha que entrar aqui nessa lista, e eu vejo muita gente falando dele. Ele também é do Pipoca e Nanquim, e eu comprei ele também no começo da quarentena. E ele é um livro, assim, é uma história que se você não tiver num momento muito legal, talvez não seja a melhor indicação para você ler. Mas eu acho que todo fã de quadrinho, de histórias em quadrinhos, tem que ler o Relatório de Brodeck.
O próximo quadrinho, que esse não tinha como não colocar aqui também, porque quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu vivo falando sobre esses quadrinhos, que é o último volume de Black Hammer, então o quarto volume, que saiu aqui também, foi publicado pela Intrínseca, e tem resenha dele também. Tem resenha, na verdade, de todos os 4 volumes que foram publicados aqui no Brasil pela Intrínseca. Vai estar aqui na descrição o link da resenha dos 4 volumes, então se você ainda não leu, leia a primeira resenha do primeiro volume. Mas Black Hammer, assim, é uma série muito, muito boa, que também me surpreendeu muito positivamente. E o 4º volume foi lançado agora, esse ano, e também no meio da pandemia, então foi muito gostoso poder encerrar esse ciclo, e a história acaba de um jeito bem redondinho. Eu adorei um pouquinho as viagens que o Lamar fez. Fiquei bem surpresa com o rumo que a história tomou. Eu tava pensando que ia acontecer uma coisa completamente diferente, mas enfim, fui surpreendida positivamente. E ao mesmo tempo que acaba de um jeito bem redondinho, também deixa margem para próximos volumes serem publicados aqui no Brasil também. História que, por motivos bem pessoais, assim, não tinha como colocar. Eu sei que talvez foram, com certeza, lançados outros quadrinhos, quem sabe que o público de HQs vai gostar mais, vai falar que é melhor, mas por motivos pessoais, pra mim, esse foi um dos melhores do ano. Outro quadrinho que saiu aqui esse ano, esse é um lançamento, e é um lançamento até bem recente. Assim que eu vi o anúncio dele, eu sabia que ele ia entrar pra minha lista de melhores quadrinhos e quadrinhos favoritos de 2020, que é O Príncipe e a Costureira, e tem um vídeo todo falando o porquê que essa HQ é tão boa, porquê que essa HQ me conquistou. Então eu não vou falar muito tempo sobre ela, vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem esse vídeo. Assistam, por favor, porque esse quadrinho, nossa, ele foi um respiro que eu nem sabia que eu tava precisando. E ele é uma história que tá sendo muito comentada também, até por quem não tem o hábito de ler quadrinhos, encontrou no Príncipe e a Costureira uma história maravilhosa, é muito delicada, é muito sensível, e é pra todas as idades, para todos os públicos, ao contrário de vários desses quadrinhos que muitos deles aqui são mais adultos, são mais densos, alguns são mais voltados para quem realmente é fã do gênero, mas O Príncipe e a Costureira é aquele quadrinho para todo mundo, e eu tenho certeza que vai ser o primeiro quadrinho de muita gente, e isso já é muito especial por si só, pelo menos ao meu ver, e foi um quadrinho que eu li recentemente também, e eu fechei a última página, assim, passei a última página e eu já tava, meu Deus, que delícia ler essa história, eu queria que todo mundo lesse essa história, então vou deixar aqui nos cards, por favor, assistam, é um quadrinho maravilhoso, super sensível e, de novo, não tinha como não colocar ele aqui. E agora, o que seria o último quadrinho que eu ia falar, dos melhores quadrinhos de 2020, que seria o 10º, é Mamãe Está com Câncer. E ele foi publicado aqui no Brasil recentemente, eu acho que ainda foi em novembro que ele saiu. Ele abriu para vender em outubro, mas acho que ele foi lançado em novembro. E ele ganhou o Eisner. E ele é um quadrinho também que eu li de uma vez. E eu acho que esse quadrinho, ele, além de ter sido muito bem feito, assim, um trabalho primoroso, ele saiu de uma webcomic, então ele ganhou vida na internet e acabou parando num quadrinho impresso que ganhou o Eisner. E ele tá começando a ser bem falado por aqui também. E eu acho que ele presta um serviço público maravilhoso. Além da história ser muito tocante, o livro também, ele traz um pouquinho essa identificação das pessoas que precisam lidar ou com seus familiares que estão acabando de receber o diagnóstico de câncer, ou pessoas que perderam parentes, amigos, enfim, conhecidos para essa doença também. E ele é um livro que eu acho que ele é muito humano, ele traz uma história fácil de se identificar, infelizmente, mas de um jeito muito sensível, inteligente e de uma forma bem respeitosa também. E é uma história real, foi feita pelo filho que descobriu que a mãe dele estava com câncer, e enfim, tem resenha dele também, vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem, mas ele é um quadrinho lindo, foi um dos últimos que eu li. E eu pensei que, não só por gosto pessoal, mas como eu falei, por serviço público, eu acho, ele não poderia ficar fora dessa lista. E bom, esses eram para ser os 10 quadrinhos que eu mais gostei de ler em 2020. Mas aos 47 do segundo tempo, eu li um quadrinho que esse mesmo eu não poderia deixar de fora, e ele honra essa camisa aqui, que é o 1984. E que quadrinho, sério. Eu até tava esperando pra ler ele no final, na virada de ano, mas eu não consegui esperar.
eu tive que ler o 1984 quando ele chegou aqui, e ele não é um quadrinho rápido de ler, porque ele tem muito texto, não só pela história, né, do 1984, quem leu já sabe que é uma história que, por mais que seja muito gostosa de ler, muito envolvente, enfim, ela traz algumas reflexões e uma atmosfera que exige um pouquinho mais da gente, e o quadrinho é a mesma coisa. E esse trabalho, sério, então vai ter resenha, eu acho que no dia, na terça-feira que esse vídeo for ao ar, a resenha ainda não vai estar lá no blog, mas assim que eu postar, eu vou atualizar aqui na descrição com o link dessa resenha, porque com certeza vai ter. Mas enfim, é um quadrinho que não tinha como não entrar aqui. Eu li, acho que, não sei se foi no ano passado, em 2019, ou em 2018, a adaptação do Revolução dos Bichos, que também foi um trabalho maravilhoso, original brasileiro, né? E 1984, eu já tava criando uma expectativa por ter gostado tanto do A Revolução dos Bichos, e eu não me decepcionei. E eu gostei muito do original, só que o quadrinho, ele parece que me deu uma nova vida, assim, na minha cabeça pra história que já tava tão consolidada. E eu falo isso na resenha, que, como eu falei, vai ser postada em breve, que eu não recomendo ler o quadrinho antes de ler o livro, tá? Leia o livro antes e depois leia o quadrinho, porque o quadrinho, eu sinto que ficaram alguns buracos na minha cabeça quando eu tava lendo o original, que foram meio que preenchidos esses vazios com os quadrinhos, tanto de algumas coisas que ficaram muito abstratas pra mim, quanto de alguns momentos que, na época que eu li, eu não tinha imaginado de forma tão impactante como é mostrado aqui no quadrinho. Mas esse, assim, roubei mesmo. Esse é o 11º, então era pra ser um top 10, 11º, e esse também com certeza entraria no meu top 3 se eu tivesse que colocar uma ordem. Fica aí a indicação pra... Ele saiu agora, saiu no mês de dezembro, então quem agora que já tá tendo um tanto de livros de 1984 sendo publicados, dá uma chance pro quadrinho, porque... Sério, putz, que trabalho maravilhoso. E agora vamos para algumas menções honrosas. Então, esses quadrinhos eu também gostei muito, muito, muito mesmo. Eles só não entraram nos melhores porque quando eu montei a minha lista dos meus quadrinhos favoritos de 2020, eu levei muito em conta também características bem subjetivas, pontos bem pessoais. Então, não é que esses quadrinhos não são bons, inclusive eles estão aqui, né, no vídeo de melhores HQ de 2020, é só porque, pra mim, Laura, pessoalmente, eu gostei mais dos que eu mencionei até agora do que desses. Mas esses aqui poderiam muito bem ter entrado nessa lista. É só como eu falei também no começo do vídeo, eu li tantos quadrinhos bons que ficou muito difícil selecionar. Mas enfim, vamos começar logo por um que eu sei que é o favorito de muita, muita, muita gente mesmo, principalmente dos fãs de quadrinhos, que é o Condado de Essex. Eu li ele esse ano e, de novo, ele é maravilhoso, ele é excelente. Não é à toa que, se ele não é o trabalho mais reconhecido do Jeff Lemire, ele é um dos, mas pra mim, os outros que eu li falaram mais pessoalmente, né? Então, enfim, vocês já entenderam. Mas o Condado de Essex foi um livro muito, muito bom também, uma história muito boa. Esse é um baita calhamaço, essa edição aqui da Mino também reúne vários acho que são os 3 livros, né? Os 3 volumes, tá aqui completinho. E mesmo sendo grosso, mesmo sendo enorme, eu li ele acho que em 2, 3 dias no máximo, assim, e gostei muito, muito, muito mesmo. Então, tinha que mencionar, apesar de não ter colocado ele no top 10, top 11, né, na verdade, não podia deixar de mencionar. Outro que esse eu li em 10 minutos, mas eu gostei tanto e eu fiquei postando um tanto de foto lá no Instagram, que é o Sop. Ele é muito bonitinho, os pequenos detalhes do amor, ele não tem diálogo quase nenhum, praticamente, aqui ó, ele é rapidinho de ler mesmo, ele é muito curtinho, muito gostosinho, e também não é novo, ele já tem alguns anos, ele é da Fábrica 231, muito bonitinho, mas ele me tocou muito, então também queria fazer uma menção honrosa pra ele. Outro que esse eu tirei da minha lista de top 10 no último minuto, que é o Rosalie Lightning, e ele trata um pouquinho dessa questão do luto também, da perda de 2 pais que perderam uma filha ainda bebê. Então, assim, eu achei que eu já ia ler o quadrinho com um nó na garganta, do começo ao fim, mas não, apesar de ser bem triste, bem delicado, ele traz um pouquinho dessa reflexão sobre a perda e sobre a gente estar sempre com aquelas pessoas que a gente ama, mesmo que elas não estejam aqui fisicamente. Então eu gostei muito, e tem muito essa questão de ser uma história real, sempre pega mais um pouquinho quando a gente para pensar nisso. E esse é um desses quadrinhos que dá pra você ver muito, que é uma escrita bem terapêutica, então também me tocou muito, não podia deixar de mencionar ele aqui.
Outro que também eu li esse ano, ele é um queridinho de quem é fã de quadrinhos, que é o Persepolis. Eu gostei muito, muito dele, mas eu acho que ele só não entrou no meu top 10 porque, apesar de ter gostado muito, eu acho que eu criei tanta expectativa em cima dessa história, por todo mundo falar o tempo todo, que eu fiquei um pouquinho decepcionada. Mas, de novo, não que a história seja ruim, muito pelo contrário, é muito, muito boa, mais perto dos outros quadrinhos que eu falei. Pra mim, pessoalmente, ele não entrou no meu top 10. Outro muito, muito, muito bom que eu recomendo, esse não foi o primeiro volume, eu li o volume 2, que também não saiu esse ano, mas é A Marcha, volume 2. Eu li o volume 1 ano passado, e se eu não me engano, ele até entrou no meu top quadrinhos do ano passado. Ele é muito, muito, muito bom. Conta um pouquinho da história do Martin Luther King, do John Lewis, e um pouquinho da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então ele também é um quadrinho que, além de ser um trabalho de narrativa e um trabalho gráfico muito bonito, ele também é um ótimo quadrinho histórico, que eu acho que... Eu não sei se eu comentei dele no vídeo de livros que deveriam ser adotados em escolas, senão ele vai estar aí numa futura parte 2 desse vídeo, mas ele também é muito, muito bom. Mas eu entendo que ele é um pouquinho mais pessoal, assim, vai de gosto. Eu sei que não é todo mundo que vai gostar, mas eu gostei muito. Outra continuação também que eu li é o Lady Killer, o volume 2, que eu amo, amo, amo Lady Killer. Eu já gravei um vídeo também de resenha, vai estar aqui nos cards pra vocês assistirem. É muito bom, é um quadrinho que eu particularmente adoro, é um dos meus favoritos, então ele tinha que aparecer aqui nas menções honrosas. E o último, e esse foi o penúltimo quadrinho que eu li esse ano, antes do 1984, que é o Laura Jean Vive Terminando Comigo. E ele também foi publicado pela Intrínseca, e eu tô bem surpresa com os títulos que a Intrínseca tá publicando e tá trazendo aqui pro Brasil. E ele venceu o Eisner de 2020, e ele também é um quadrinho muito gostoso. Eu adorei que ele é todo preto e branco, com uma cor, que é o rosa. E eu adorei a escolha onde a cor foi preenchendo as páginas, enfim. Adorei a história, é uma história mais juvenil, me lembrou bastante o Heartstopper, que ainda não saiu aqui no Brasil, mas que muita gente fala, muita gente ama. E eu gostei muito que, assim como o Príncipe e a Costureira, ele traz a representatividade para a literatura e principalmente para os quadrinhos de um jeito muito doce, muito meigo e fácil de se identificar, principalmente para quem tem a mesma idade dos personagens, pra quem tá no ensino médio. Então, assim, foi um quadrinho que eu gostei muito, muito, muito também. Não entrou pra minha lista do top 10, mas ele ainda assim é um dos melhores quadrinhos de 2020. De longe, foi um dos que eu mais gostei. Então, esses foram os melhores quadrinhos que eu li em 2020, as melhores HQs de 2020. E, nossa, dá um aperto no coração, porque ficou faltando tanta coisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu já dei uma roubada, porque já era pra ser só 10, eu ainda fiz um top 11 e ainda coloquei menções honrosas. Então, assim, se eu tivesse colocado mais, eu poderia muito bem falar de todos os quadrinhos que eu li ao longo do ano, né? Mas, enfim, eu compartilhei um pouquinho dessas leituras aqui no canal, lá no blog, no meu Instagram também. Então, se você ainda não segue, o link pra todas as redes sociais vai estar aqui na descrição, porque às vezes eu não consigo transformar todos esses livros, todos esses quadrinhos em vídeo, mas eu indico ele de alguma forma, eu menciono de alguma maneira. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e me conta nos comentários quais foram os melhores quadrinhos que você leu em 2020. Eu já tô super animada para começar 2021 lendo muitos quadrinhos e produzindo conteúdo a respeito, então as suas indicações vão me ajudar bastante. E já fica ligado, não perde o próximo vídeo que vai sair depois de amanhã, na quinta-feira, com os melhores livros de 2020. E é isso, e até lá. Tchau!